Olá pessoal, tudo bem? Sou Matheus Santos e hoje eu estarei ensinando passo a passo de como montar esse dashboard de vendas, ok? Como está funcionando esse dashboard de vendas, tá pessoal? Aqui eu estou avaliando 4 estados, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, nos meses de julho, agosto e setembro, ok? E aqui eu tenho algumas informações, tá? A primeira informação que eu tenho aqui são minhas metas mensais das vendas dos meus produtos. Ó, saco de pancada, protetor de cabeça, luva de boxe, caneleira e aparador, ok? Então vou dar um exemplo. Quando eu clicar aqui em Minas Gerais, por exemplo, e selecionar aqui ó, o mês de julho, ele vai me trazer o quanto que eu vendi de produtos em Minas Gerais no mês de julho, ok? Eu tenho aqui o que eu executei, que está em preto, e a minha meta, ou seja, nenhum dos meus produtos atingiu a meta que eu queria, ok? Aqui embaixo, eu tenho o ranking dos produtos do mês, ok? O que isso significa? Se eu escolher, por exemplo, Rio de Janeiro e o mês de agosto, vai me mostrar o quê? Ó? Que os 3 produtos que mais venderam no Rio de Janeiro no mês de agosto foram a luva, a caneleira e o aparador, ok? E eu coloco essas medalhinhas aqui do lado, ouro, prata e bronze, para dar esse significado, ok? Ao meu lado direito, aqui a gente tem um charminho, né? Eu tenho aqui o mapa do Brasil. Então, por exemplo, se eu escolher aqui o estado de São Paulo, ele vai me acender o estado de São Paulo, tá? E vai mexer também em todos os meus resultados à esquerda que eu já expliquei, ok? Aqui ó, está selecionado o mês de agosto, tá? Então ele vai me trazer o faturamento geral do mês de agosto, juntando as 4 unidades. Porém, está selecionado também São Paulo. E aqui à minha direita vai mostrar a sigla de SP, o quanto que São Paulo vendeu, ou seja, vendi 207 mil geral no mês. E São Paulo foi responsável por 45 mil. Essa porcentagem está falando o quê? Que, 21, que São Paulo vendeu 21,93% do meu faturamento geral. Beleza? Então está totalmente dinâmico, pessoal. É só você escolher o estado e o mês que as informações vão se alterando, ok? Vamos montar isso? Partiu! Primeira coisa que eu vou recomendar é o seguinte. Na sua base de dados, divida ela, tá? Como assim divida ela? Primeiro, crie uma aba para a base, aí você cria uma aba auxiliar. Essa aba auxiliar é aqui que vai ficar as tabelas dinâmicas, os cálculos, onde você vai colocar as suas metas, ok? Você cria uma aba para o Dash, que é onde vai ficar o dashboard, ok? E você cria uma aba para as fotos, tá? Ali eu estou trazendo as fotos dos produtos. Então eu tenho uma aba onde eu tenho a foto do produto e o nome do produto, ok? E eu tenho aqui ó, uma outra aba que são de fotos que eu vou utilizar. Então aqui eu vou utilizar o mapa do Brasil, eu tenho ele aqui. Eu tenho essa pequena moeda aqui que eu uso para finalizar o faturamento do mês e eu tenho as medalhinhas, ok? Eu peguei esses ícones aqui, tá nesse site aqui, ó. Flat Icon, acho que essa é a pronúncia. Beleza? E outra dica, tá? A sua base de dados, formata ela como tabela, ok? Você clica sobre ela, vem aqui na página inicial, grupo estilos, formatar como tabela e escolha qualquer cor que lhe agrade. E formata como tabela, ok? Legal. Fez isso, formatou como tabela, separou todo o arquivo. O que você vai fazer agora? Eu usei as cores, tá? Do logo do UFC, do Fight Night aqui, do UFC Fight Night. Por que eu estou pegando esse exemplo, tá? Porque você pode usar as cores da sua empresa para montar o seu dashboard. Só que como que eu pego a cor exata do logo da minha empresa? É bem simples. Você vai pegar em algum lugar o logo da sua empresa e vai abrir com um Paint, beleza? Aí, aqui no Paint, no grupo ferramentas, a gente tem esse selecionador de cores. É um conta-gotas, né? Você clica sobre ele e eu vou clicar aqui ó, sobre a cor vermelha. Ela vai aparecer aqui na cor 1 e eu vim aqui em editar cores. Quando eu vim aqui em editar cores, ele vai me mostrar alguns códigos, tá? Eu pego os códigos do vermelho, do verde e do azul, que é o nosso querido RGB, né? Red, Green e Blue, tá? Aí o que eu faço? Vou lá no meu Excel, clico numa célula qualquer, tá? Página inicial, grupo fonte, eu vim aqui no baldinho, ó.
Dou um clique no baldinho e vem mais cores. E mais cores eu venho em personalizar. Tá vendo que aqui tá RGB? Se não tiver, você dá um clique e escolhe RGB, tá? E aí é só você inserir aquele código que você pegou no Paint, que no caso é 232, 0 e 4. Então vamos lá? 232, 0 e 4. E dou OK. Então tem aquele tom de vermelho exato salvo aqui agora, ó, nas cores recentes, beleza? Eu preciso fazer do preto e do branco? Nesse caso não, porque esse preto aqui é o preto padrão e o branco é o branco padrão. Porém, às vezes é bom verificar, porque às vezes parece que é um preto padrão, mas ele é um pouco mais claro, sabe? O branco também é um pouco mais claro, mais pisando no cinza ali. Então você verifica isso, ok? E faz esse mesmo processo. Feito isso, o que a gente faz agora? A gente monta o nosso layout, tá? Layout do que? O layout do dashboard, tá vendo? Que é, ó, o fundo preto, essas caixas de texto branca, os meus títulos, ok? Então vamos montar isso. Abra o seu arquivo, vá na aba Dash, né? E faz o que? O meu fundo é preto, então o que eu faço? Eu seleciono o espaço que eu quero que esteja preto e coloco a cor preta, tá? Então o fundo eu já tenho, ok? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso inserir as minhas caixas de texto. Então eu venho aqui em inserir texto e escolher aqui a caixa de texto. É só abrir, tá? É algo que eu recomendo, tá? Quando você utiliza a caixa de texto, vem aqui no formatar e busca ficar de olho nas métricas, tá? Principalmente quando você vai utilizar mais de uma, para que elas fiquem com a mesma altura, às vezes até mesmo a mesma largura, tá? Visualmente fica muito mais bonito, ok? Então eu vou abrir aqui a minha caixa de texto, no tamanho que eu acho adequado, ok? Mais ou menos assim. Vou vir aqui em formatar e vou ver a altura, ó. 17,83, vou pôr 18, beleza? Aí eu clico na minha caixa de texto e seguro o Ctrl e arrasto para o lado, ó. Eu vou duplicar ela, beleza? Posso dar uma diminuída, ela está com a mesma altura. Eu abro no espaço que eu acho que eu vou utilizar. Ela já está selecionada, seguro o Ctrl, aí seleciona a outra. Formatar, alinhar ao meio, tá? Se você quiser agrupar, desculpa. Se você quiser agrupar, pronto, elas viraram uma peça só, ok? E elas estão alinhadas ao meio. Então visualmente fica muito mais bonito, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir essas linhas aqui, ó, que é a linha que está escrito metas mensais, ranking dos produtos, faturamento. Então já estou definindo o meu layout, beleza? Para inserir a linha, pessoal, é bem tranquilo, tá? Eu venho aqui em inserir, grupo ilustrações, eu venho aqui em formas. Em formas eu escolho a linha, ó. Aí eu pego e puxo uma linha, tá? Do tamanho que você acha que deve ser essa linha. Legal. É uma linha bem fininha, tá? Aí você fala, poxa, queria que fosse um pouco mais grossa, mais robusta. O que eu faço? Clico sobre a linha e venho aqui em formatar. Em formatar eu venho em contorno de forma e espessura. E aí eu aumento a espessura, tá? Não recomendo que deixe muito grosso, tá? Fica meio estranho. Deixa um tamanho assim mais harmônico, por exemplo, esse 2pt aqui, ó. Tá? Se você quiser inserir bolinhas ou flechinhas, você faz o seguinte. Clica na linha, contorno de forma e vem aqui em setas, tá? E aqui tem uma gama de opções. Eu vou optar aqui, ó, pela estilo de seta 11. Ele vai me inserir duas bolinhas. Só que eu não quero duas, eu quero apenas uma. O que eu faço? Eu clico na linha, formatar, contorno de forma, setas e mais setas, beleza? E mais setas, ele vai me abrir essa janela aqui, ó, formatar forma, e vai estar selecionado o baldinho. Tem preenchimento e linha. Você vem aqui na linha, ok? Aqui eu vou poder configurar a minha linha, deixar ela mais transparente, alterar a cor, tamanho, até mesmo o tipo de tracejada, né? Você quer deixar aquela linha pontilhada, você não quer deixar a linha contínua, né? E aqui eu tenho, ó, tipo de seta, tá? Tipo de seta inicial e tipo de seta final. Como eu tenho duas bolinhas, eu quero tirar a minha bolinha da direita, é a seta final, tá? Então eu clico aqui em tipo de seta final, ó, escolha, ó, sem setas, ele vai remover, tá? E aqui no tipo de seta inicial, eu venho em tamanho de seta inicial, dou um clique aqui, ó, escolho essa grandona aqui, ó, seta à esquerda tamanho 9, ok? E tá lá, ó, retirei minha seta da direita e aumentei o tamanho da esquerda, tá? Agora eu clico sobre a linha, formatar, contorno de forma,
e eu escolho aquele meu vermelho que eu retirei da imagem, ok? E aí pronto, ó. Tá pronto o sorvetinho. O que eu faço agora? Eu copio ela. Então eu clico sobre ela, seguro o Ctrl e puxo para baixo. Ó. Clico, aí já está selecionado, eu seguro o Ctrl e puxo para o lado. Pronto, eu já tenho as minhas linhas, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever os títulos, tá? Então vamos lá. O primeiro que eu vou inserir é o título geral. Então eu venho aqui em inserir, texto, caixa de texto. Aí eu abro aqui, ó. Aí eu escrevo análise de vendas, ok? Tá vermelho, o que eu faço? Coloco o vermelho, centralizo, negrito e aumento o tamanho, ok? Da maneira que você achar mais adequado. Eu recomendo que você tire o contorno da caixa, tá? De texto, não fica marcado assim, ó. A menos que você queira que fique assim, eu não quero. Então, clico sobre a caixa de texto, formatar, contorno de forma sem contorno, preenchimento de forma sem preenchimento, beleza? Aí fica mais harmônico. O que eu faço aqui agora? Eu verifico lá, ó, preciso fazer o que agora? Inserir mais nomes. Então eu venho inserir texto, caixa de texto. E eu abro aqui, ó. A primeira que eu vou fazer é metas mensais. Então eu escrevo lá, ó, metas mensais, beleza? O que eu já faço? Aqui na página inicial eu coloco ela para baixo, tá? Ó, alinhar embaixo. Eu coloco para alinhar à esquerda, aumento o tamanho e coloco o negrito, tá? Aí você arrasta aqui mais ou menos para cima, ó. Puxa um pouco para cá, tá? E se você quiser, você pode aumentar também um pouco mais o tamanho da fonte. Então, beleza, assim ficou legal. O que eu faço agora? Clico sobre a caixa de texto, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. E aí, ó, eu coloco ela em cima da linha, tá? Na mão mesmo, ó. Dessa forma, ok? Ela está selecionada, a caixa de texto, eu seguro o Ctrl e puxo com o mouse, ó. Então eu já tenho aqui o que? As outras, tá? Seguro o Ctrl e copio de novo, ó. E eu já tenho aqui o que? As outras, tá? Agora é só mudar o nome, ó. A primeira é metas, a outra é o que? Ranking dos produtos. Ranking dos produtos do mês. Tá? E aí é só dar uma diminuidinha aqui um pouquinho na fonte. E pronto. Se você quiser fazer uma linha maior, tá? É só criar daquela forma que eu ensinei o passo a passo, beleza? E aqui, faturamento regional. E pronto, tá? Depois, se você quiser puxar aqui um pouco para cima, ó, sem causa, tá? É só puxar para cima. Sem problema. Então, beleza. Meu layout tá pronto. Se você quiser inserir o logo da sua empresa aqui em algum lugar, fique à vontade, tá? É seu critério, seu desejo. Escolhe o local que você acha mais adequado, ou que possua até mesmo um padrão aí, e faça. Ok? Então o layout está pronto. Agora vamos à parte dos cálculos, ok? E das funções e das tabelas dinâmicas. Eu vou lá na minha base, vou clicar em qualquer célula, né, da minha base, vou vir aqui em inserir e escolher tabela dinâmica, tá? Escolho aqui planilha existente, clico aqui no local e vou lá na minha aba auxiliar e seleciono a célula, por exemplo, A1. Recuo e dou OK. Qual gráfico que a gente vai montar primeiro? Esse gráfico aqui de metas mensais, ok? Como é que a gente vai fazer? Quando eu monto uma tabela dinâmica, a primeira coisa que eu faço é dê um nome a ela, tá? Você não dá um nome para o seu filho, para o seu cachorro, para o seu gato? Então, dê um nome para a tabela dinâmica também. Ela está selecionada, eu venho aqui em analisar, tabela dinâmica. O nome dela está como? Tabela dinâmica 1. Isso pode confundir a gente no futuro. Então, o que eu faço? Deleta esse nome e escrevo assim, ó, gráfico de meta. E dou Enter, beleza? Agora é só montar a tabela dinâmica padrão. Como eu quero saber, eu quero saber aqui pelo produto, então eu vou ter que saber o total pelo produto, beleza? Então, o que eu faço? Seleciono aqui produto, então eu clico sobre o produto, arrasto e coloco em linhas, tá? No quadrante de linhas. Ele vai me trazer aqui o que?
o nome dos produtos que eu tenho ali disponível, ok? Que são 5. Aparador, caneleira, luva, protetor e saco de pancada. Agora eu pego o total, que é onde que mostra o total que eu vendi de cada produto, e arrasto aqui para o quadrante do valores, ok? Então ele vai me trazer aqui, ó. O que eu faço aqui para ficar como moeda, né? Seleciono tudo, página inicial, grupo número, moeda. Então beleza. Faturei nesses 3 meses 866,832 e aqui ele me mostra quanto cada produto vendeu. Beleza? Aí legal. Você está lá com a sua equipe, estipulou as metas de quanto em dinheiro eu tenho que vender de cada produto, ok? Só que se eu puxar um gráfico aqui direto, eu não vou conseguir montar aquele gráfico de meta ali que eu deixei planejado, tá? Então o que eu recomendo que vocês façam? Que vocês espelhem a sua tabela dinâmica, tá? Espelhar, Matheus, o que é isso? Faça o seguinte, ó. Escreva aqui, ó, itens, por exemplo, aqui executado, tá? E faz assim, ó. Aqui em itens, igual, aponta lá a primeira célula que tem item, tá? Aparadora. E aí você puxa para o lado e puxa para baixo. Você espelhou. Agora você vai ter a tabela dinâmica aqui funcionando, só que você vai ter muito mais liberdade para trabalhar com vários gráficos, que às vezes aquele gráfico dinâmico não te permite, ok? Outra coisa que eu vou recomendar, tá? Busca usar uma classificação padrão, tá? Seja alfabética, do maior para o menor, do menor para o maior, para a pessoa que está vendo o gráfico não ficar confuso. Então, por exemplo, eu clico aqui em Minas, tá saco de pancada. Imagina se eu clicasse aqui em São Paulo, o saco de pancada viesse aqui onde está o aparador. Ficaria um gráfico confuso. Então, mantenha a ordem, tá? O que você pode fazer? Você pode selecionar aqui, ó, o nome, ó, vir aqui no filtrar e classificar e coloca de A a Z. Então vai ficar de A a Z sempre, vai ter um padrão e o cérebro vai entender melhor, beleza? Agora eu coloco aqui minha meta, tá? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu gosto de trazer a meta aqui no PROC-V ou no índice Corresp, tá? Porque se esses itens aqui mudam, né? Agora tem 3, mas se fosse 4 e se mudasse a ordem, o que a gente faz? O PROC-V, ele nos ajuda com isso, tá? Então, se é dinâmico ali na minha tabela dinâmica, vai ficar dinâmico aqui no meu PROC-V também. Então, como é que eu faço? Igual PROC-V, abro parênteses, tá? O valor procurado é o item, beleza? Ponto e vírgula. Onde você está procurando? Aí você faz uma tabelinha do lado onde você tem suas metas, ok? Aqui eu fiz, ó. Então, eu tenho minha meta de venda de aparador, de caneleira, de luva de boxe. Eu seleciono ela, que é a minha matriz tabela, e já travo, tá? Então, seleciono intervalo e aperto F4. Travei. Ponto e vírgula. Qual coluna que eu quero trazer? Coluna de número 2. Ponto e vírgula, correspondência exata. Fecho parênteses do Enter. Beleza? Já aproveito aqui para colocar o formato moeda e puxo para baixo. Ok? Então, eu tenho meus itens, meu executado e minha meta. Após ter trazido essas 3 informações, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar sobre a minha tabela dinâmica, vou vir aqui em analisar, aqui tem um grupo filtrar, eu venho aqui, ó, em inserir segmentação de dados e procuro aqui, ó, mês e dou OK, beleza? O que eu faço? Eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, julho. Então, o que ele está me trazendo aqui, ó? Quanto eu vendi em julho, que foi 235 mil, e quanto cada produto vendeu em julho. Se eu escolher agosto, setembro, ele vai mudando, ok? Vou deixar aqui em julho. Eu selecionei um mês, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar tudo, aquilo que eu espelhei, o que eu trouxe no PROC-V, ou seja, os itens, o executado e minha meta. Venham aqui, ó, em inserir grupo gráficos, tá? No grupo gráficos, eu procuro aqui, ó, o barra 2D, beleza? Ele vai me mostrar aquele gráfico de barra padrão que provavelmente você já está habituado. Aqui você já deleta tudo que você não quer. Tchau título, porque o título a gente já fez lá no layout. Tchau valores, ok? Tchau linhas de grade. E tira o preenchimento e o contorno do gráfico, ok? Beleza. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou clicar aqui, ó, sobre o meu executado, ok? Que é a barra azul, tá? Então eu dou 2 cliques sobre qualquer barra azul, beleza? Vai me abrir essa janela aqui, ó, formatar série de dados, tá? Tem aqui opções de série. Está eixo principal, eu venho aqui e coloco, ó, eixo secundário, tá? Então o que eu fiz?
Eu peguei as minhas barras azuis e joguei por cima das minhas barras de meta, beleza? O que eu faço agora? Eu clico nas minhas barras de meta, que são as laranjas. E o que eu faço? Eu vou aumentar a largura delas, tá? Então aqui ó, em largura do espaçamento está 182%. O que eu faço? Eu diminuo esse valor. Você vai diminuindo, tá? E aí ela vai aumentando, ó. Eu vou deixar aqui mais ou menos em 50%, 40%, tá? Não precisa deixar tão grande, ok? Deixar em 50%. E aí, beleza. O meu executado agora dá a impressão, né, que ele está passando por dentro da minha barra de meta, ok? Meio que um sanduíche, beleza? O que eu tenho que fazer agora? Editar as cores, ok? E aumentar aqui, ó, os nomes, ok? Então o que eu fiz? Aumentei aqui, coloquei um negrito. Agora é só alterar as cores. Vou clicar sobre o laranja, ok? Que é a minha meta. Vou vir aqui no formatar, né? Preenchimento de forma e vou colocar aquele vermelho que eu tirei da imagem, tá? Contorno de forma, também coloco o vermelho. E aí o que eu vou fazer? No preenchimento de forma, eu venho aqui em mais cores de preenchimento e aumento a transparência, tá? Coloca aqui mais ou menos, ó, 80%, 80%, tá? E dou OK. Então ficou mais transparente. O que eu faço ainda? Eu clico sobre a minha barra, contorno de forma, traços e mudo o traço, ó. Vai ficar tracejado, beleza? O que eu posso fazer ainda mais? Eu clico sobre a barra vermelha, preenchimento de forma, e venho aqui, cadê? Não é texturas. Ah, tá. Você dá 2 cliques sobre a sua barra, vem aqui em linha de preenchimento, vem aqui em preenchimento e escolha aqui, ó, preenchimento com padrão, tá? E aqui vai ter alguns padrões, tá? De cores. Eu gosto muito desse aqui, ó, desse pontilhado e desse faixas diagonais, tá? Eu vou escolher faixas diagonais. Agora, a sua barra de meta, ela tá mais transparente, tá tracejado e tá passando uns traços dentro dela. Então, visualmente fica legal, ok? Agora eu clico sobre o meu executado, formatar, preenchimento de forma e coloco preto, beleza? Agora eu vou escolher, por exemplo, o mês de agosto, ó. Olha o que acontece. Certo? As minhas metas ali tá fixa, tá? Se você tivesse metas variáveis, por exemplo, mês 1 eu tenho uma meta, mês 2 eu tenho outra, você teria que utilizar aqui uma função C com função OU, tá? O que não é o foco de hoje. Eu estou mostrando como funciona dessa forma, beleza? E agora eu tenho aqui, vou dar um Ctrl X, tá? Vou lá na minha aba Dash e vou colar. Agora eu tenho aqui o meu primeiro gráfico, ok? Então, metas mensais, eu vou até puxar aqui um pouquinho para cima, como eu havia dito para vocês, se precisar você puxa. Tá vendo? Foi feito no olhômetro. Talvez até um pouquinho mais. E tá pronto o meu primeiro gráfico, ok? Agora o que eu faço? Já aproveito aqui para demonstrar para vocês. Clica sobre a sua tabela dinâmica novamente, vem em analisar, inserir segmentação de dados e coloca aqui, ó, unidade, tá? Então ele vai me trazer agora as siglas das unidades que você possui. Eu seleciono essas duas segmentações de dados e já dou Ctrl X, ó. Eu venho aqui na aba Dash e já colo, ok? Então eu vou selecionar, ó, julho, ó, agosto e Rio de Janeiro. Então ele vai me trazer os resultados de agosto do Rio de Janeiro. Já está dinâmico, ok? Agora qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente inserir as imagens, ok? Para inserir as imagens eu vou já montar da seguinte forma. Você vai em alguma aba ou aqui embaixo e faça o seguinte. Você vê mais ou menos qual é o tamanho da sua foto, tá? Você vem aqui na sua aba e seleciona um intervalo de células que é mais ou menos o tamanho da foto. Dessa forma assim, ó, tá? Aí você faz o seguinte, página inicial, mesclar e centralizar, tá? A gente criou um espaço aqui bacana, tá? O que eu faço agora? Eu dou Ctrl C, venho aqui em colar e coloco aqui, ó, colar como imagem, tá? Ou seja, eu estou criando aqui
uma imagem em branco, tá? Essa imagem em branco ela vai ser preenchida pela minha imagem aqui do meu produto, ok? Que são esses caras. Então, eu já pego essa imagem em branco, ó, é uma imagem em branco, tá? E coloco aqui do lado, ó, tá? Eu segurando o Ctrl, arrasto para o lado, ó, copiei uma, seguro o Ctrl de novo e arrasto para o lado. Criei duas. Eu vou fazer um top 3, beleza? O que eu posso fazer também? Seleciono as três usando o Ctrl, tá? Venho em formatar, alinhar e coloco aqui para alinhar ao meio. Então elas vão ficar alinhadinhas, tá? Venho aqui onde estão minhas imagens, né? E seleciono minhas três medalhinhas, tá? Ó, Ctrl C, aba dash, Ctrl V. E aí eu vou já ir posicionando, ó. Então aqui vai ser o primeiro produto mais vendido, aqui vai ser o segundo produto mais vendido e aqui vai ser o terceiro produto mais vendido, beleza? Agora a pergunta, né? Como é que a gente vai trazer essas imagens, Matheus? De forma dinâmica, né? A gente vai utilizar a função índice mais corresp, beleza? Uma função muito utilizada no nosso dia a dia, uma função muito assim coringa até, e é através dela que a gente vai trazer essas imagens, beleza? Vá até a sua aba auxiliar e faça o seguinte, copie aquela primeira tabela dinâmica que a gente fez, tá? Então você seleciona ela, dê Ctrl C, vem aqui embaixo e Ctrl V, tá? Só que agora a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente está classificando aqui, ó, por ordem alfabética, ok? Só que agora a gente vai classificar de uma forma diferente, tá? Então, vou selecionar aqui os valores, tá? Vim aqui em classificar e filtrar e colocar o classificar do maior para o menor, beleza? Então, ele vai me trazer aqui ó, o primeiro produto mais vendido, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, beleza? E aí, é através desse cara que a gente vai conseguir trazer os três mais vendidos. O que eu vou fazer? Eu posso apontar na tabela dinâmica direto, tá? Ou se eu quiser, eu posso espelhar aqui também, beleza? Eu vou trazer através da tabela dinâmica mesmo. O que eu vou fazer? Vou vir aqui na aba Fotos e vou desenvolver aqui, ó, três funções, tá? A única diferença entre as três funções vai ser qual linha eu aponto aqui. Em uma função eu vou apontar o primeiro item, na segunda o segundo item e na terceira o terceiro item, tá? Vou fazer assim, ó, igual índice, abro parênteses, tá? Matriz. A matriz vai ser aonde estão as suas fotos e o nome dos produtos, tá? Importante dizer que os nomes dos produtos tem que estar aqui, tá, pessoal? E esse nome que está aqui tem que ser o mesmo nome que está lá na sua base de dados, senão vai dar problema. Então, seleciono a minha matriz. Eu já venho aqui, ó, e já aperto F4 para travar o intervalo, tá? Ponto e vírgula. Vou digitar aqui, ó, corresp e abrir parênteses. O valor procurado. Vou lá na aba auxiliar, tá? E aí eu vou apontar aqui, ó, o primeiro item mais vendido, que é a luva de boxe, tá? E já travo esse cara também, tá? É essa linha que vai mudar, tá? Então, o que isso significa? Se a 12 é o primeiro item mais vendido, a 13 vai ser o segundo e a 14 vai ser o terceiro, beleza? Ponto e vírgula. Matriz procurada. Olha, a luva de boxe lá que você apontou para mim, eu encontro lá na onde? Na aba Fotos, na onde está o nome dos meus produtos. Então, seleciono tudo, ó. Beleza? E travo também, tá? Seleciono aqui F4. Ponto e vírgula. Tipo de correspondência. Uma correspondência exata, que é o 0. Fecho parênteses. Ponto e vírgula. Qual coluna que você quer que eu traga? A coluna das fotos é a primeira. Então, eu digito o número 1 e dou Enter. Matheus, deu erro aqui? Não, não deu erro, tá, pessoal? Fiquem em paz. O que eu faço agora? Eu pego, como tá tudo travado, eu simplesmente puxo aqui para baixo, tá? Por isso que a gente trava. E eu só vou mudar aqui uma linha, ó. Vou vir aqui na segunda função, aonde está a 12, eu deleto o 2 e coloco o 3, virou a 13. E no outro eu coloco 14, beleza? E agora faço o seguinte, copio a primeira função, Ctrl C, dou Ctrl F3, ou venho aqui em Fórmulas e escolho aqui Gerenciador de Nomes,
eu vou usar o atalho, Ctrl F3, venho aqui em novo, nome, vou colocar aqui primeiro, tá? Vou apagar esse refere-se a, então seleciono e deleto, e colo a primeira função, dou OK, beleza? Olha o que vai acontecer. Vou lá na minha aba Dash, já vou demonstrar. Ó. Vou clicar na minha primeira foto, ok? E vou digitar aqui, ó, igual primeiro, ok? E vou dar Enter. Então, já está trazendo o primeiro, ó. Qual que é o primeiro item? Luva de boxe. Eu vou até alterar aqui o estado para Minas Gerais. Ó. Em Minas Gerais, naquele mês, o item mais vendido foi o protetor de cabeça, tá vendo? Já tá dinâmico. E agora, eu vou pegar a minha segunda função, vou selecionar ela, Ctrl C, Ctrl F3, novo, vou digitar segundo, apago o refere-se a, Ctrl V e dou OK. Eu vou fazer isso para a minha terceira função, Ctrl C, Ctrl F3, novo, nome, terceiro, refere-se a, apago o que está aqui e Ctrl V e dou OK. Agora eu vou lá na minha aba Dash, clico aqui, igual segundo, no meu terceiro aqui eu digito igual terceiro, ok? E tá pronto o sorvetinho, tá, pessoal? Se você tiver um zelo maior, eu recomendo que você trate essas imagens, tire fundo, né? E deixem, na medida do possível, né, deixem todas elas do mesmo tamanho, tá? Inclusive essa forma aqui, ó. Você clica sobre a forma que a gente copiou como imagem, vem aqui em formatar e você pode estar alterando o tamanho dela, tá? Não tem problema. Se você quiser, você deixa todas do mesmo tamanho. Visualmente vai ficar muito mais bonito, ok? E aqui, ó, toda vez que eu for mudando o estado, mudando o mês, tá? Vai me trazendo os 3 produtos mais vendidos daquele estado e daquele mês, ok? Então, basicamente, pessoal, a primeira parte do dashboard está pronta, né? Então, eu trouxe aqui o gráfico de meta, os produtos mais vendidos, e agora falta trazer o quê? Esse mapa aqui, tá? Esse mapa, ele não é difícil de ser feito. Ele só é um pouquinho trabalhoso e carece um pouco de paciência, ok? É o que eu vou demonstrar para vocês. Vá até a sua aba auxiliar, ok? Então, vá até a sua aba auxiliar e faça o seguinte. A gente vai ter que inserir outra tabela dinâmica. O que eu já faço? Seleciono qualquer uma das duas aqui que eu tenho, né? Dou Ctrl C e Ctrl V aqui embaixo, ok? Com ela selecionada, eu venho aqui em analisar, né? Tabela dinâmica e já dou um nome de mapa, beleza? Então aqui é o mapa, ok? Clico sobre ela, vou lá no quadrante linhas e jogo fora o produto, e no quadrante de valores eu jogo fora o total, ok? O que eu vou procurar aqui? Apenas o nome da unidade. Então, vou pegar a unidade e vou trazer aqui para linhas, ok? Aí eu vou trazer a segmentação de dados para explicar para vocês. Ó. O que vai acontecer, tá? Eu vou clicar aqui em Minas, vai acender o mapa de Minas. Vou clicar em Mato Grosso do Sul, o mapa de Mato Grosso, do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então, eu vou tirar essa seleção aqui, ó, limpar o filtro, né? E vou copiar esses carinhas, ok? Copio mesmo. Eu não digito igual, tá? Eu dou Ctrl C, Ctrl V, dessa forma. E vou digitar aqui uma função C, ok? Então, faço assim, ó. Excel, é o seguinte, igual C. Se essa primeira linha, eu já travo, seleciono e travo. Se essa primeira linha da minha tabela dinâmica for igual a esse cara aqui, ó, que é Minas Gerais, que é MG, então me traga o número 1. Aí eu dou ponto e vírgula. Se não for isso, me traga 0. Então, vamos lá. Se a minha primeira linha da tabela dinâmica for igual a algum desses caras aqui, que eu copiei, então me traz o número 1. Caso contrário, me traga 0. Fecha parênteses do Enter, beleza? Olha lá, Minas Gerais, tá? Aí eu vou pegar e vou puxar para baixo. Ou seja, a primeira linha é Minas, a segunda, por exemplo, é Mato Grosso do Sul, está trazendo o número 0. Só que olha o que acontece se eu selecionar aqui, se eu clicar aqui em MS. Opa, tá vendo? Por isso que eu só aponto a primeira linha. Então, ó, Minas, número 1, São Paulo, número 1, tá? E através desse pequeno gato, a gente vai trazer o nosso mapa, tá? Feito isso, conserve aqui, deixe quietinho e vá lá agora onde está seu mapa, tá?
Então você tem aqui o mapa do Brasil, maravilhoso, tá? Eu peguei na internet, mapa do Brasil PNG, tá? Eu trouxe ele aqui. O que a gente vai fazer, tá? A gente vai clicar sobre ele e vai duplicar ele, ó. Ok? Como é que eu duplico? Clico sobre ele, seguro o Ctrl e arrasto para o lado, ok? Agora eu clico nesse que eu dupliquei, venho em formatar, venho aqui em cor, tá? O que a gente vai precisar fazer aqui? Busque selecionar uma cor, por exemplo, esse preto, esse cinza claro aqui que quase é branco, esse cinza mais azulado, tá? Por quê? Para dar o contraste, tá? Por exemplo, você pode também fazer assim, sei lá, o ícone da sua empresa é um verde escuro, você pode deixar um verde mais clarinho e jogar o verde escuro por cima, também funciona. A ideia aqui é dar o que? Contraste. Eu vou colocar o preto aqui, beleza? Então, preto, vou dar aqui Ctrl X, vou lá no meu dashboard e vou colar ele aqui, ó. Ok? Beleza. O mapa tá aqui, certo? Vou dar uma subidinha nisso aqui. E legal, meu mapa tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui no mapa, clicar nele, formatar, vou vir aqui em cor, mais variações e vou colocar aqui vermelho, tá? Nesse outro mapa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que recortar estado por estado, tá? Se você trabalha com 4 estados, não vai dar muito trabalho. Se você vende pro Brasil todo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você vai conseguir fazer normalmente. Então o que eu vou fazer? Clico sobre a imagem, formatar, venho em cortar. Vou começar aqui cortando o estado de São Paulo. Então eu vou diminuindo, né? Lembrando, quando eu clico em cortar, surge essas garrinhas pretas. Posso chamar de garrinha, de pontos pretos, enfim. E aí eu vou selecionando o que eu quero cortar. Quero cortar o estado de São Paulo, beleza? Então, seleciono aqui São Paulo, dessa maneira, ok? E cortar. Só que ainda não peguei só São Paulo, né? Tem as fronteiras aqui dos outros estados. Com esse pedacinho selecionado, eu vim aqui em remover plano de fundo, ok? Então, ó, vou ajustando a área que eu quero cortar, certo? Beleza. E eu venho aqui, ó, e aqui, para quem não conhece, né? Tudo que está roxo, o Excel vai deletar, então, ou seja, ele vai deletar tudo. Eu tenho que apontar para ele o que eu quero manter, tá? Eu venho aqui, ó, em marcar áreas para manter, que é esse maisinho, e dou um clique, ó. Um clique, arrasto, tá? Aí você reza para ele selecionar o que você quer manter, ó. Consegui. Beleza? Então eu arrastei uma vez e arrastei outra vez. Ele selecionou São Paulo. Eu venho aqui em manter alterações. São Paulo está cortado, ok? O que eu faço agora? Eu dou Ctrl C, tá? Então ele está aqui no meu Ctrl C. Vou vir aqui na aba auxiliar, ó. São Paulo está selecionado, beleza? Então vou selecionar aqui SP e o número 1. Vou vir aqui em inserir, gráficos, e vou colocar aqui, ó, gráfico de coluna. Deleto tudo que eu não quero, basicamente tudo, né? Linhas de grade, enfim. Tiro o preenchimento, né? Muito importante, preenchimento e o contorno. Dou 2 cliques sobre a minha barra, né? E eu copiei lá o gráfico. Agora eu dou Ctrl V. O gráfico está aqui, beleza? Vou dar Ctrl X, vou lá na minha aba do Dash e vou dar Ctrl V. Agora a gente vai ter que alocar esse carinha aqui em cima. Primeira coisa já é diminuindo, né, pessoal? Vai diminuindo e vai colocando para o lado e vai tentando encaixar, beleza? Dessa forma aqui, ó. Carece um pouco de paciência, alguns terão mais facilidade, outros terão um pouco mais de dificuldade, ok? Lembrando, né, não precisa ficar tão perfeito assim, tá? Como aqui é uma demonstração, eu não vou deixar perfeito. Conforme a sua aplicação aí do dia a dia, você vai aprimorando, ok? Você vai deixando melhor. E beleza, ó. Aqui para mim, para uma demonstração, já está bem aceitável, ok? Por isso que eu falo, você vai ter que ter paciência. Eu não vou editar isso aqui, para você ver que a situação às vezes carece mesmo de paciência. Agora, ó, eu clico sobre o meu mapa, o meu pedacinho de São Paulo, né?
seguro o Ctrl e clico no mapa, tá? Venho aqui em formatar, agrupar e agrupar. Beleza? Então, ó, São Paulo tá lá selecionado. Por quê? Porque São Paulo está selecionado. Se eu selecionar aqui RJ, ó, já sumiu, porque eu não fiz o Rio de Janeiro ainda. Agora eu tenho que fazer todo esse processo para os meus estados, ok? Então eu não vou editar o vídeo, tá? Eu vou deixar aqui o tempo se vocês quiserem pular, mas eu não vou editar, eu vou mostrar o passo a passo. Sobrou aquele pedacinho, eu venho em formatar, clico aqui em remover plano de fundo e coloco aqui, ó, descartar todas as alterações, ok? Venho aqui em cortar, aí volta a minha imagem, né? E agora eu vou selecionar o estado do Rio de Janeiro, beleza? E, ó lá, selecionei, clico em cortar. Remover plano de fundo, ajusto a área que eu quero. Venho aqui em marcar áreas para manter e aponto, ó, o que eu quero manter. Ele pegou para mim, já de fase de primeira, eu clico em manter alterações. Dou Ctrl C, venho lá na minha aba auxiliar e marco aqui, ó, Rio de Janeiro. Para quê? Para ficar algum ali do lado. Seleciono RJ, inserir, gráficos e seleciono aqui, ó, o gráfico de coluna. Deleto tudo que eu não quero. Preenchimento de forma, contorno, enfim. Clico duas vezes sobre a barra e dou Ctrl V, certo? Ctrl X e vou lá no Dash. Ctrl V, já saio diminuindo tudo. E tento encaixar lá no Rio de Janeiro, ok? Não é simples, tá, pessoal? Assim, simples é, mas não é algo que, se você tiver num dia estressante, não é muito ideal você fazer esse tipo de coisa. Você vai ficar mais estressado ainda, provavelmente. E ó, pra mim tá bacana. Eu não tô encaixando 100%, pessoal, porque é uma demonstração, tá? Eu tô mostrando aqui o conceito. Você, com todo o seu zelo e todo o seu carinho, faça aí de acordo com a sua necessidade. Pra mim tá beleza. Tá selecionado aqui o pedacinho do rio, seguro o Ctrl, seleciono o mapa. Vem em formatar e agrupar. Agora, vou demonstrar aqui, ó. Ó, São Paulo, Rio de Janeiro. Ok? Falta ainda mais dois. Estado aqui de Mato Grosso do Sul, né? Então eu marco aqui Mato Grosso do Sul, já deixo marcado e vou lá no meu mapa. Clico naquele pedacinho, formatar, remover plano de fundo, descartar todas as alterações, venho aqui em cortar, dou um aumentado e procuro aqui o estado de Mato Grosso do Sul. Olha que coisa linda. Seleciono e venho aqui em cortar. Agora eu seleciono aqui, ó, remover plano de fundo, ok? Seleciono o pedacinho que eu quero e ó, ele já pegou direto. Isso aqui pode acontecer, tá? Ele já pegou o estado que eu quero, então eu nem preciso fazer nada. Agora eu clico no Vzinho, manter alterações e já dou Ctrl C. Venho aqui na aba auxiliar e marco aqui, ó, MS e o número 1, inserir, gráficos, inserir aqui, inserir, né? O gráfico de colunas de barra e o coluna agrupada. Deleto tudo que eu não quero. Tiro o preenchimento. Dou dois cliques na barra e Ctrl V. Ctrl X, vou lá no Dash e vamos encaixar. Muita paciência. E vamos embora. Olha que bacana, pessoal. Lembrando, né, que se você tiver uma habilidadezinha no Photoshop, você consegue, às vezes, até fazer um tratamento melhor na imagem, colocar uma cor mais adequada com o logo da sua empresa, tá? Aqui eu não vou entrar nesse mérito, porque a gente está dando aqui um exercício de Excel, né? E ó, pra mim tá bacana, pessoal. Não vou deixar tão retinho aqui, porque a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Aí, ó. Com o meu estado selecionado, eu seguro o Ctrl e marco o mapa. Formatar, agrupar e agrupar. Beleza? Então, Mato Grosso está feito. Falta o último agora. Já seleciono aqui MG.
para ficar um aqui do lado. Vou lá no meu mapa, clico sobre o pedacinho, formatar, remover plano de fundo. Eu venho aqui em descartar todas as alterações, clique em cortar e procuro aqui o estado de Minas. Estado de Minas, se eu não me engano é esse aqui. Dou aquela aumentadinha, coisa linda, coisa fofa, maravilhosa. Seleciono o espacinho. Aí, agora eu clico em cortar. Agora eu venho aqui em remover plano de fundo e seleciono os espaços que eu quero. Tá? Ó, ele pegou o que eu quero, mas também pegou algumas áreas que eu não quero. Eu venho aqui ó, em marcar áreas para remover. Ó, e aponto, eu não quero isso aqui. E venho aqui em marcar áreas para manter e aponto o que eu quero. Aí ele pegou de novo. Remover. Aponta esse aqui e aí ficou melhor. Legal. Agora, manter alterações. Dou Ctrl C. Vou lá na aba auxiliar, seleciono a MG número 1, venho em inserir, grupo gráficos e coluna 2D. Deleto tudo que eu não quero. Deleto linhas de grade. Formatar. Preenchimento de forma sem preenchimento. Contorno de forma sem contorno. Dou 2 cliques e Ctrl V. Ctrl X. Vai lá no Dash. Ctrl V. E diminui o tamanho, tá? E encaixa lá em Minas, cara. A prática leva à perfeição, né? Sempre bom lembrar disso. Opa. Por enquanto 10-0 para o meu mouse. E você vai encaixando, ó. Vai abrindo pro lado, papapá, rararari. É sempre ideal sempre ajustar a altura primeiro, tá? Você vai ganhar bastante tempo se você ajustar a altura primeiro. E ó, tá quase, hein? Com o estado de Minas selecionado, seguro Ctrl e seleciono o mapa. Formatar, agrupar e agrupar. Beleza? Agora vamos fazer a demonstração final. Ó. Ctrl X aqui na minha segmentação de dados da Ctrl V. Ó. São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais. Beleza? E o seu mapa está pronto. Demorou um pouquinho, mas está pronto o sorvetinho. Agora falta fazer a minha penúltima parte. Eu vou recortar essas duas segmentações de dados para demonstrar algo para vocês, tá? Que vai ser muito importante aqui. Deixa aqui colada, ok? E vou fazer assim, ó. Vou copiar a primeira tabela dinâmica, vou dar Ctrl C e vou colar aqui embaixo, ó, Ctrl V, beleza? Clicando sobre ela, eu venho aqui, por exemplo, em analisar, tabela dinâmica, mudo o nome, né? Total mês, que é o total mês. Aqui onde está no quadrante linhas está produto. Eu seleciono e jogo fora. Isso vai ficar a soma do total, tá? O que está acontecendo aqui? Ó? Quando eu clico em agosto e, por exemplo, Rio de Janeiro, ele vai me mostrar quanto o Rio de Janeiro vendeu em agosto. Só que eu não quero que quando eu selecionar algum estado aqui, ele me traga esse valor aqui, tá? Eu quero que apenas que quando eu clique aqui no mês, me traga o total geral do mês. Então eu tenho que desvincular essa segmentação de dados com essa tabela dinâmica. Como é que eu faço isso? Vou dar botão direito na minha unidade, conexões de relatório e vou desmarcar o total mês, ó. Vou dar OK. Então quando eu clico aqui ó, em Minas Gerais, Mato Grosso, não altera ali. Agora quando eu clico aqui, por exemplo, em agosto, setembro, entendeu? É dessa forma que eu quero que fique. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui onde tem minhas fotos, Ctrl C, vou lá no Dash, Ctrl V, beleza? Escolho um tamanho que eu acho razoável, beleza? Vou vir aqui em inserir texto e inserir aqui uma caixa de texto. E aqui eu vou escrever o que eu acho que eu devo ter que escrever, tá? Então, ó, faturamento
do mês, por exemplo, tá? Escreve o que você acha que você deve escrever aí, certo? Então, faturamento do mês. Aumenta um pouquinho o tamanho, coloca o negrito, tá? Coloca a fonte da cor que você acha que deve ser colocada. Vou colocar aqui um pouquinho mais para cima, ó. Diminuir um pouco essa imagem. Faturamento do mês. Formatar preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno, tá? Vou vir aqui em inserir, caixa de texto, e colocar outra caixa de texto. E vou abrir aqui, ó. Se ele colaborar, né? Então, inserir, caixa de texto, caixa de texto. Tá aqui ela. Ok. Eu vou colocar aqui embaixo. Com ela selecionada, eu venho aqui na minha barra de fórmulas, digito igual, e venho aqui na aba auxiliar. E aponto essa célula aqui, tá? Se eu clicar, vai me aparecer algo enorme. Eu não quero isso. Então, o que eu faço? Eu digito o número da célula, tá? Então, você clica lá, digita igual, aba auxiliar, e digita o número da célula, que nesse caso é a A32. Então, A32. E dou Enter. Então, aqui vai me aparecer o faturamento. Centralizo. Aumento o tamanho. Negrito. Essa caixa de texto está selecionada. Seguro o Ctrl, seleciono a outra. Formatar, alinhar, eu coloco para centralizar, agrupar e agrupar. Beleza? E tá aqui, ó. Tá? Agora eu clico aqui sobre a moeda. Segurando o Ctrl, eu clico sobre o que eu acabei de agrupar e agrupar de novo. Virou uma peça só. E aí eu coloco onde eu bem entender. Ok? Tá faltando agora a última etapa, tá? O que é a última etapa? A última etapa é trazer aqui a sigla, o valor e a porcentagem, tá? O que eu faço? Ok? Eu pego e crio outra tabela dinâmica. Então, eu seleciono aqui a primeira, Ctrl C, venho aqui embaixo, ó, Ctrl V. Beleza? E eu apago aqui, ó, o produto, ok? Jogo fora aqui em linhas está produto, eu jogo fora e trago o mês, ó. O mês não, desculpa, a unidade. Joga fora mês e traz a unidade. Aí beleza, toda vez que eu colocar aqui, ó, RJ, vai me trazer a sigla e o total que eu vendi no mês, certo? Aqui eu deixo as duas segmentações de dados trabalhando juntas, ok? É o que eu vou fazer, vou lá no Dash, inserir, caixa de texto, e vou colocar aqui, ó. Abro essa caixa de texto, vou na barra de fórmulas, digito igual, auxiliar. Aí eu vou apontar aqui, ó, RJ, aqui eu posso clicar agora, dou Enter. Centralizo, aumento de tamanho, coloco um negrito. Então, estou trazendo um RJ. Inserir, caixa de texto, e abro aqui para trazer o que? O valor, certo? Posso até abaixar aqui um pouquinho. Vou na barra de fórmulas, clico, digito igual. Vou na barra auxiliar e aponto aqui esse valor. Nesse caso aqui agora eu não posso clicar, tá? Então eu digito o número da célula, B37. Então já está me trazendo o quanto o Rio de Janeiro vendeu naquele mês, ok? Vou colocar negrito, tranquilo. Tá faltando o que agora? A porcentagem. Então vou vir aqui em inserir, caixa de texto, abrir aqui outra caixa de texto, tá? E lá na minha aba auxiliar eu faço o seguinte, ó, eu posso clicar aqui em cima e faço assim, ó, igual essa célula, que é a B37, ou seja, quanto o Rio vendeu, dividido pelo total do mês, que é a A32. E aqui eu tenho a porcentagem que o Rio vendeu, tá? Venho aqui na página inicial, grupo números e coloco porcentagem. Aumento duas casas decimais. Vou lá no meu Dash, na caixa de texto que eu acabei de inserir, barra de fórmulas, digito igual, venho na aba auxiliar e aponto a porcentagem. Ok? E aumento aqui, ó. Negrito. Ok? Então, basicamente, o meu dashboard, ele tá prontinho, cara. Agora, eu só vou fazer aqui algumas alterações, ok?
Botão direito na minha segmentação de dados, configurações de segmentação de dados. Desmarco o cabeçalho e marco essa opção aqui, ó, ocultar itens sem dados, e dou OK. Faço isso nas duas. Botão direito, configurações das segmentações de dados, exibir cabeçalho, desmarco e ocultar itens sem dados, beleza? O que eu faço agora também? Seleciono minha segmentação de dados, venho em opções, colunas, aumenta aqui para 4, porque eu tenho 4 estados, e já dou uma recolhida, ok? Venho aqui agora no mês, opções, colunas, coloco 3 porque eu tenho 3 meses, ok? E aqui eu tenho as minhas lindas e maravilhosas segmentações de dados, que eu vou alinhar aonde eu bem entender, tá? Agora o último passo, para ficar completo o serviço, a gente vai formatar essa segmentação de dados. E aí o nosso dashboard está pronto, ok? Para formatar minha segmentação de dados, farei o seguinte, clica em cima de uma, venho em opções, aí aqui vai ter estilos de segmentação de dados. Tem alguns estilos prontos, não quero. Vou vir aqui em novo estilo de segmentação de dados. Vai abrir essas opções. Segmentação de dados inteiras. Eu venho em formatar. Fonte, eu vou colocar a cor branca e negrito. Preenchimento, vou colocar preto e vou dar OK. Ou seja, minha segmentação de dados ela está toda preta com as letras brancas, ok? Agora, itens com dados selecionados. Ou seja, quando eu seleciono o dado, como é que vai ficar a cor? Nesse momento aqui ela está azulzinha. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em formatar. Preenchimento, vermelho. Fonte, vou colocar branco e negrito. E vou dar OK. Beleza? Itens sem dados selecionados. Vou vir em formatar. Preenchimento, preto. Fonte, vou colocar branca e negrito. E vou dar OK. E OK. Criou aqui um novo modelo. Agora só vim aqui e clicar. Ok? Aí eu venho na outra e clico também. Então, ou seja, quando está selecionado fica vermelho. Quando não está selecionado fica branco. Legal? Então, pessoal, nosso dashboard ele está pronto, tá? É só selecionar o mês e selecionar o estado. Que a mágica acontece, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Parabéns para quem conseguiu chegar até aqui. Eu vou deixar para download na descrição todos esses arquivos, fotos, enfim. Vai estar tudo lá, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Me adiciona no LinkedIn, eu vou deixar aí o link. E faça o download dos arquivos e pratique. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Fui.